Estava aqui, estava rindo ali, porque Deus colocou no meu coração essa noite para compartilhar sobre Davi. E o medo, e o bispo Alonso ministrou isso durante a ministração, né, do louvor. A gente não tinha comentado sobre as palavras. Depois a presbítera Daiane veio na oferta e falou que tinha falado aquilo que Deus tinha colocado no coração dela de falar. E eu pensei, e ela vai falar o que Deus colocou no meu coração de falar. E quando ela falou, abre em 1 Samuel, eu pensei, ela vai falar 17. Ela falou 17. E como Deus confirma, né? Interessante. E Deus, eu creio que Deus realmente tem feito algo em nossas vidas nessa noite. E aí foi um atrás do outro. Mesmo que ela pensou, eu estava pensando aqui quando ela estava ministrando. Mas Deus tem para nós esse ano a frutificação. E a gente precisa vencer o medo para frutificar. Porque o medo nos prende. Ele nos segura, não é verdade? Como você vai chegar em uma situação, como você vai chegar a alcançar um sonho se você tem medo? Tem uma frase, eu creio que eu vi no Instagram do Bispo Fábio, não sei se é dele, não me lembro se era dele ou se ele colocou de alguém, mas eu achei interessante. Ele dizia assim: para viver os seus maiores sonhos, você vai precisar vencer os seus maiores medos. E é verdade. Para viver os seus maiores sonhos, você vai precisar vencer os seus maiores medos. Porque você vai precisar se arriscar, você vai precisar dar um passo à frente, você não vai poder ficar preso. E a gente sabe que a gente precisa vencer o medo, mas muitas vezes a gente pensa, como eu vou fazer isso? Uma coisa é eu saber que onde eu preciso estar, outra coisa é eu saber como chegar lá, não é verdade? Às vezes você marca um compromisso com alguém, você sabe que você tem que estar lá, mas se você nunca foi, como você vai chegar? Então a gente sabe que tem que vencer o medo, mas a gente pensa, como eu vou vencer? Eu gostaria de vencer, mas como? E é interessante que a Bíblia, ela nos dá o caminho, porque não é fácil. E a gente precisa saber o caminho. Se você não tem noção nenhuma, você é solto aqui em Brasília, e te falam para chegar em algum lugar. Se você não tem noção nenhuma, quais são as chances de você chegar lá vagando? Não tem. Mas se alguém te fala o caminho, coloca um GPS para você, aí você vai chegar. E aqui em Filipenses, capítulo 4, eu quero ler com você. Filipenses 4, versículo 4. Filipenses 4:4, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Primeiro, a gente precisa saber que o estado de medo, o estado de ansiedade, o estado de temor, o estado de angústia, não é o estado definitivo que Deus tem para nós. Não é o tipo de vida que Deus tem para nós. O tipo de vida que Deus tem para nós é alegrai-vos sempre. Ele diz, outra vez eu digo, alegrai-vos. Deus não tem para nós uma vida em que a gente viva sempre com medo, sempre com angústia e que a gente tenha episódios esporádicos de alegria. É o contrário. Deus tem para nós uma vida constante de alegria e que em alguns momentos que vem o medo, vem a ansiedade, vem a angústia, a gente consiga vencê-los para voltar no estado de alegria. E nós vemos no mundo hoje justamente o inverso. As pessoas vivem ansiosas, vivem angustiadas, vivem com medo. De vez em quando vem uma alegria, vem um alívio, mas depois volta e é puxada por aquela corrente de ansiedade. Mas a Bíblia diz, alegrai-vos, é uma decisão, é um esforço que a gente precisa fazer e a gente precisa ter paz, que Deus tem isso para nós. Quantas vezes a gente começa a temer, a gente começa a pensar, meu Deus, mas será que é da vontade de Deus que aconteça isso, aquilo, e muitos medos, muitas coisas ruins. E de repente você pensa, será que Deus me criou para ser assim? Você acha que o seu pai, que te ama, que deu a vida por você, que tem todo o poder, te criou para viver temendo o que pode acontecer, te criou para viver temendo que pode ser que venha uma provação, que pode ser que venha uma tristeza? Não.
Ele diz: se alegrem. Outra vez eu digo: alegrai-vos. E aí ele continua dizendo: seja a vossa moderação conhecida de todos, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Primeiro, a gente precisa se alegrar. Como? Ao invés de ficar pensando no que pode dar errado, no que pode acontecer de ruim, eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu preciso lembrar daquilo que Deus já fez. Quem aqui já viveu milagres? Quem já viveu coisas maravilhosas? Ao invés de ficar pensando nas coisas ruins que pode acontecer, que o inimigo está te ameaçando, pense em tudo que Deus já fez na sua vida. E se alegre. E lembre-se que é o mesmo Deus. Segundo, ocupe a sua mente orando, suplicando e agradecendo. Às vezes a gente acha difícil tirar um tempo de oração, porque a vida é muito corrida. Mas quanto tempo você passa remoendo os seus temores? Quanto tempo você passa remoendo as suas preocupações, sem nem perceber? E a gente precisa vigiar, porque senão o medo ele nos consome. Mas no momento em que vem aquela ansiedade, em que vem aquele medo, a gente precisa orar, suplicar e agradecer. E aí a gente vai sendo revestido da fé. E aí a gente vai vencendo esse medo e o nosso coração vai recebendo paz. Quem aqui já acordou cheio de preocupações e você teve o seu momento de devocional ali, começou a ter o seu momento de oração, e quando ele terminou, você era outra pessoa? Seu coração estava com paz? Você estava com fé? Porque a gente precisa, no lugar desse medo, colocar oração, suplicação de graça. E aí ele continua dizendo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede todo entendimento. A gente precisa saber que para ter paz, a gente não vai precisar entender. Porque às vezes o que está à nossa frente é tão desafiador, é tão fora das nossas mãos, que a gente pensa: vai ser impossível eu ter paz. Porque eu não vou entender como eu vou conseguir. Só depois que passar, só depois que eu tiver passado por essa situação, chegar no final eu vou respirar aliviado. Mas a Bíblia diz que a paz de Deus excede todo o entendimento. Então a gente pode ter paz antes mesmo de entender. Porque os pensamentos de Deus são mais altos. E a gente pode saber: Deus, talvez você tenha um pedido que você sabe que não é para agora. E a gente pode entender: Deus, eu sei, eu tenho a sua paz, que vai dar certo, mesmo sem eu entender. Talvez você tenha um projeto que é para o fim do ano. Talvez você está orando por algo, mas você sabe que não pode acontecer agora. A Bíblia fala que Ana, ela foi ali angustiada à casa de Deus. E a Bíblia diz que Eli chegou para ela e falou: olha, daqui a tanto tempo você terá o filho. Mas ela não teve a paz só depois de saber que estava grávida de Samuel e depois de Samuel nascer. Não, a Bíblia fala que ela saiu dali já em paz, e o coração não estava angustiado. E Deus tem isso para você, é uma paz que excede todo entendimento. Você não precisa estar ali no final ainda, você não precisa entender como, mas você vai crer e você vai ter essa paz. E aí ele continua dizendo: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe,
seja isso que ocupe o vosso pensamento. A gente não pode deixar o nosso pensamento ocupado pelos temores. A Bíblia diz o que é verdadeiro. O que é verdadeiro? É a palavra de Deus. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor descansará. Porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, o cobrirei de honra, saciá-lo-ei com a minha longevidade. O que é verdade? É o que o inimigo coloca na sua mente ou o que a palavra de Deus diz? Por que nós vamos ocupar a nossa mente com as ameaças do inimigo? Se a Bíblia diz para a gente ocupar com tudo que é verdadeiro, que é justo, que é puro, que é amável, boa fama, alguma virtude, algum louvor existe, é o quê? Levanta a sua Bíblia e fala assim, é a palavra de Deus. Eu tenho que ocupar a minha mente com a palavra de Deus. Eu não tenho que ocupar a minha mente com os meus achismos, com as minhas ansiedades, ou com o que os outros falam para mim, porque às vezes as pessoas falam para você, você não vai conseguir, ou às vezes você mesmo fala para você, você não merece, mas eu preciso ocupar com a palavra de Deus. E aí eu quero ver com você lá no Salmo 1 Samuel 17, de novo, vamos falar sobre Davi, como foi falado no louvor, na oferta. 1 Samuel 17. Porque isso é para a nossa vida. A gente sabe que como Davi venceu Golias, a gente precisa vencer os nossos gigantes. Dia a dia. E a gente vai ver que Davi fez passo a passo, que está lá em Filipenses 4. Para vencer o medo e para vencer Golias. Imagina você, gente, Davi era uma pessoa como eu e você. Você acha que o seu desafio foi mais difícil do que um jovem chegar diante de um gigante? Um jovem inexperiente na guerra, chegar diante de um gigante, guerreiro experiente e lutar? Imagina você, a gente nem sabe o que é isso hoje, né? Mas imagina você chegar diante de alguém com uma espada, falando, eu vou te matar. Misericórdia, a gente até treme de pensar. Alguém, um gigante, chegar diante com você com uma espada e falar, eu vou te matar. Como Davi conseguiu vencer? Como Davi conseguiu vencer um desafio tão grande? E aí, 1 Samuel 17, a Bíblia fala, ali nos primeiros versículos, que Golias ele chegava e ele começava a despejar ameaças diante do povo, a amedrontar. E a Bíblia diz que o povo ouvia aquilo e eles ficavam com medo. Olha só, versículo 10 fala assim, disse mais o filisteu, que era Golias, hoje afronto as tropas de Israel. Versículo 11, ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Não é para menos. Não é para menos. Mas eles estavam ali dia a dia ouvindo as ameaças gigantes. E aí, algum deles foi lutar contra Golias? Não. Por quê? Porque eles estavam dia a dia ouvindo as ameaças do gigante. Você acha que seria diferente comigo e com você? Você acha que vai ser diferente comigo e com você se a gente ficar dia a dia ouvindo as ameaças do nosso gigante? Você acha que se você, ao invés de encher a sua mente da palavra de Deus e declarar a palavra de Deus, ficar ouvindo tudo que o inimigo ameaça contra você e contra a sua família, você vai ter coragem de levantar um dedo para vencê-lo? Não. Aliás, você vai, mas é porque você não vai agir assim. Você vai agir de acordo com a palavra de Deus. Enquanto isso, onde é que estava Davi? Davi estava lá ouvindo as ameaças do gigante? Não. Davi estava cuidando das ovelhas, tocando a sua harpa, compondo salmos, adorando a Deus. Davi estava sendo cheio da presença de Deus. Tudo que é puro, agradável, boa fama, seja isso que ocupe o seu pensamento. Busque a presença de Deus. Ah, mas
é porque Davi não tinha sido convocado ainda para lutar. E aqueles homens tinham, eles não podiam falar não, mas Davi não. Davi estava tendo uma oportunidade que muitos poderiam ver como é um desprezo. E talvez Deus está te dando uma oportunidade de buscar Ele. E você fala assim, Deus, eu queria estar em outra posição, eu queria estar em outro lugar nesse momento, né? Como Davi às vezes sentia, queria estar lá na guerra, queria ter sido chamado. E eu estou aqui, Deus está te dando uma oportunidade, um momento de buscar a presença dEle, de se encher dEle. Você está achando que é um desprezo, mas é uma oportunidade de Deus de ser cheio dessa palavra que vai te fortalecer para vencer o gigante. E Davi não estava ouvindo ali a ameaça do gigante, ele estava sendo cheio de Deus. E aí a Bíblia diz que chega um momento que era a hora de Davi ir. E era a hora de Davi estar onde os seus irmãos estavam. E aí ele chegou ali, e olha só o que fala a Bíblia. 1 Samuel 17, versículo 23. Quando ele estava ali vendo como estavam seus irmãos, olha só. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falaram, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros, né? E aí começaram a ficar com medo. Mas olha só, versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu? Tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Assim como, gente, volta no versículo 25. Diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, lhe dará por mulher a filha, a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Golias chegou, falou as mesmas palavras, e aí os homens falaram: olha, mas quem vencer vai ser genro do rei, vai ser cheio de riquezas. O que Davi escolheu ouvir? O que Davi perguntou? O que Golias falou? Ou o que vai acontecer com quem vencer Golias? E Deus tem tantas promessas para você. Quem se lembra de uma promessa da Bíblia boa? Quem se lembra de um versículo bom? Quem se lembra aí de algo bom que a Bíblia de Deus fala? Se atentamente ouvires a minha voz, todas essas bênçãos se seguirão. Bendito será na cidade, bendito será no campo, a sua descendência, as suas posses. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Quantas palavras tem de Deus para você? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. E aí vem o inimigo, joga uma ameaça, e você vai escolher prender a sua mente à ameaça do inimigo? Ou você vai escolher ouvir a palavra de Deus? Davi, ele estava ali com a mente cheia de Deus. Ele falou: eu vou focar nisso aqui. Eu vou focar na recompensa. Eu vou focar no que a Bíblia diz. E aí a gente vê que Davi, ele falou, ele escolheu, ele animou o seu coração. E ele falou: peraí, quem é esse aqui que está me afrontando? Não. Quem está afrontando? O exército de Deus. A gente precisa lembrar que as afrontas contra nós são afrontas contra o nosso Pai. Eu acho que quando Golias chegava ali e ameaçava o povo, os soldados começavam a pensar: quem sou eu para vencer Golias? Começava a lembrar de todos os erros, todas as falhas, todos os pecados. E é isso que o inimigo quer que você faça. Quando ele vem e fala assim: eu vou te destruir, eu vou te envergonhar, isso vai acontecer com você. Ele quer que você pense que você está sozinho e que essa ameaça é contra você.
E você não merece nada. A gente merece alguma coisa? Não. Mas Davi sabia, opa, eu sei de quem eu sou filho, eu sei quem me resgatou, eu sei quem me ama, e eu sei quem me chama pelo seu nome. E essas ameaças são contra o Deus vivo. E olha, você não vai ser envergonhado, porque você leva o nome do seu Deus. E Davi conseguiu ver dessa maneira. Ele falou, quem é que está afrontando o exército do Deus vivo? E Davi teve força para ir em frente. Quando vierem as ameaças, não pense naquilo que você já fez ou deixou de fazer, o que você merece ou não. Pense em quem deu a vida, para que você tivesse juntamente com Ele, graciosamente, todas as coisas. Pense, quem não vai desperdiçar nenhuma gota de sangue. É pelo Deus vivo, é por isso que você vai vencer. Não é por aquilo que você merece. E aí a Bíblia diz que ele continuou. E aí a Bíblia diz que Davi, de repente, quando ele estava ainda ali, já vencendo o medo para enfrentar o gigante, veio Eliabe e falou assim, Davi, deixa de ser metido. Né? Porque o que você está fazendo? Quem você está achando que é? E a gente precisa lembrar que querer a palavra de Deus não é soberba. Soberba é a gente achar que sabe mais que Deus. Ou achar que alguém sabe mais que Deus. Que a gente achar que a gente vai ser quebrantado. Que se a gente for derrotado. Mas se a palavra de Deus diz que Ele conquistou para nós com Ele todas as coisas, soberba é a gente achar que sabe mais. Ele pagou um preço, Ele quer que você seja feliz. Ele quer você ao lado dEle. E Ele quer te dar com Ele todas as coisas. Não é o que o outro fala de você que determina quem você é. É o que a Bíblia fala. E aí veio Saul também e falou assim, Davi, você não vai conseguir. Porque você nunca lutou. E aí vem o medo e fala assim, você não vai conseguir porque você nunca fez isso. O que Davi falou? Eu nunca lutei mesmo com um gigante. Mas eu lutei contra um leão, contra um urso. Ah, mas é muito mais fácil vencer um leão e um urso do que um gigante guerreiro inexperiente. Pode até ser menos difícil, mas é fácil. Alguém aí já ficou frente a frente com o leão e o urso? Eu não, eu já vi lá no zoológico longe. E um dia desse eu vi um vídeo do zoológico aqui em Brasília, que acho que foi uma onça, que começou a escalar, né? E quase fugiu, e eu vi aqueles doidos lá, né, lá pertinho. Meu Deus, eu já tinha saído correndo há muito tempo. A onça quase saindo e eles lá, olhando. Imagina, frente a frente. Não é fácil. Davi falou assim, olha, eu posso nunca ter feito isso, mas eu já fiz outras coisas que são menores, mas para mim eram grandes. E quem foi que me levou a vencer? Deus. Não foi por mim. Ah, eu não consigo vencer esse gigante. Mas você acha que as vitórias que você já teve, você conseguiu por conta própria? Você era capaz? Você era capaz de ter vencido os leões e os ursos que você já venceu? E aí Davi falou, o mesmo Deus que me fez vencer o leão e o urso, é o Deus que vai me fazer vencer o gigante. Você pode ser inexperiente, você pode nunca ter conseguido, mas quem te deu as outras vitórias não foi você, foi Deus. E Deus não é inexperiente. Deus é o mesmo, e Ele é grande, e Ele é maior do que o gigante. E o mesmo Deus que te fez vencer o leão e o urso, é o Deus que vai te fazer vencer o gigante. E aí a Bíblia diz que Davi foi, e Golias chegou, e o desprezou, e falou, você nunca fez isso? E aí vem um guerreiro experiente, né, Golias, falou, você já era. E aí vem as pessoas inexperientes e falam, você não vai conseguir? E Davi chegou, no nome do Deus vivo, é que eu vou. E a Bíblia diz que Davi não hesitou. E quando ele via que Golias estava vindo, ele se apressou. Não hesite, se apresse para alcançar o que Deus tem para você. É muito grande, é muita coisa. Deus tem muito para você, não hesite, se apresse. E a Bíblia diz que Davi foi e ele venceu Golias, um homem como eu e você. Porque ele escolheu ouvir a presença de Deus
Ele escolheu vencer o medo. Ele sabia que as afrontas não eram para ele, mas eram para Deus e que Deus não falha. E eu quero ler com você lá no Salmo 27, que Davi nos ensina. A experiência dos outros não determina quem é você. Só Deus pode determinar. Salmo 27, versículo 1, ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Fale comigo, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Fala comigo, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Versículo 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Depois eu quero te convidar para chegar na sua casa e ler o Salmo 27 inteiro. Se você está com medo, está enfrentando medo esses dias, coloque esse salmo na sua cabeceira, coloca na memória do seu celular, coloca ali nos seus favoritos para você declarar todos os dias o Salmo 27, cada versículo dele. Espera pelo Senhor com bom ânimo. Não tenha medo. Põe a mão no seu coração e diga: não tenha medo. Espera nas boas promessas do Senhor com ânimo. Ele tem o melhor para você. Amém? Você pode ficar de pé? E nós vamos orar. Senhor, nós agradecemos, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito em nós. Senhor, nós agradecemos pelo ano da frutificação. Pai, nessa noite nós deixamos aqui os nossos medos. Você pode dizer: Senhor, eu te entrego os meus medos. Eu entrego os meus temores. Senhor, nós trocamos pela confiança no Senhor. Pai, é o Senhor quem luta por nós. É o Senhor quem vai à nossa frente. E nós declaramos, nós vamos esperar com bom ânimo. Nós vamos vencer os gigantes. Como Davi, nós vamos ver a tua promessa se cumprindo. Pai, que cada uma que está aqui receba força, receba o ânimo. Deus, e alcance cada promessa maravilhosa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.